Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. É com grande alegria que pedimos a Jesus, o mentor maior de nossas vidas, que abra uma conexão entre nós e vocês aí, levando aos seus lares paz, harmonia e alegrias. Boa tarde, Jário, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que hoje permita-nos, Jesus, mais um dia, né, produtivo e de grandes alegrias. É isso mesmo. Ô, Jair, tá chegando o 10º encontro Amigos da Boa Nova. Que bom, né? Você já mandou lavar o terno, Jair? Ah, minha filha, já mandei lavar o tiernim, sabe? Aquele tiernim mineiro, né? Sim. A perna da calça no meio da canela, né? E as mangas no meio do braço, né? Aquele mostra que o defunto era bem menor, né? Do que o usuário atual. Então, mas de qualquer forma, a gente fica chique, né, Sônia? É isso mesmo. É isso mesmo. Queremos encontrar todos os nossos ouvintes que puderem estar lá com a gente. Vão lá, venham nos conhecer. Queremos conhecê-los também. Nós vamos estar ali no estande onde vocês vão ver o estande da Editora Itapuã. Nos procure lá, venha nos conhecer. Queremos ter esse contato com vocês. Então, agora, dia 21 e 22 de abril, o 10º Encontro Amigos da Boa Nova. Os ouvintes que quiserem adquirir o convite, liguem lá no Clube Amigos da Boa Nova. O telefone é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Adquiram seus convites, vocês vão estar ajudando a Fundação Espírita André Luiz. Também a venda dos livros terão como destino as obras sociais do André Luiz. Vão lá, participem, comprem bastante livros. E vou estar lá para vender livros para vocês. Né, Jairo? É verdade. Queridos ouvintes, então encontraremos vocês lá no dia 21, no 10º Encontro Amigos da Boa Nova. Vamos nos encontrar também lá no Mega Feirão, em Santo André. Vai acontecer no dia 14 e 15 agora de abril. Vamos estar lá com as obras da Editora Itapuã, as obras da Editora INED. Nos procurem lá no estande da Editora Itapuã. Vai ser muito bom te encontrar também em Santo André, no Mega Feirão. Já tem vários ouvintes que estão mandando recado pra gente, falando que vai lá nos ver. Bom demais isso, né? É verdade, às vezes... esses e-mails são retransmitidos para mim, né? Sim. E eu os leio com muita alegria e sempre respondo, né, a todos eles. E a gente fica muito feliz, né, Sônia, com essa interação, né? É bom demais. Eu acho que o movimento espírita é isso, né? Uhum. É essa oportunidade de confraternização, né? É essa oportunidade de fraternização, né? Ô, Jário, quando eu recebo um desses e-mails, parece, Jário, que esses e-mails me envolvem de uma tal forma que eu consigo sentir o afeto que aquela pessoa que está passando o e-mail transmitindo, né? Nos passando. Isso é bom demais, verdade, né? Porque eles vêm sempre repletos, né, de muito carinho, né? Sim. E isso é muito bom para nós que estamos aqui do outro lado da linha, né? Isso. Porque conseguimos, então, captar, né, esse sentimento tão gostoso dos nossos ouvintes, né? É isso aí. Já, você está chegando lá de Petrolina, lá em Pernambuco? Tem notícia dos nossos ouvintes de lá? Ô, minha filha, reencontrei, vamos brincar, né? Como diz o mineiro, né? Reencontrei uma pá de gente lá, sabe? Que bom! Muita gente mesmo, né? Pude abraçar, assim, pessoas, né, muito queridas ao nosso coração. Deixar aqui um abraço ao nosso Pedro Francisco, né, o doutor Pedro, que é o coordenador lá da Aliança, né? A nossa Mara, que é lá também uma coordenadora, a Carmen, né? Deixar um abraço para Luci, para Dona Lourdes, um abraço para Camila, né? Um abraço para todos, né? De Morada Nova, de Salgueiro, de Curuçá, né? De vários lugares por onde nós passamos. Lá um abraço também
ao pessoal do Edgar Armon, ao pessoal do José Pititinga, né? Ao pessoal dos discípulos de Jesus, da Fraternidade Espírita Jerônimo de Mendonça, da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Né? É muito bom estar, né, novamente com todas essas pessoas e sentir o carinho, né, que essas pessoas muitas vezes nos emprestam, até mesmo sem nós merecermos, né? É isso mesmo. Isso é muito bom. É Eu muito acho, bom. É muito assim, nos traz uma alegria maravilhosa. É isso aí. Ô, Jário, vamos aqui ao nosso livro, O Residente, né? Nós estamos no primeiro capítulo. Nós estamos contando a história do Fabiano. Isso. Fabiano é um espírito que viu todo o processo da sua morte, né? Isso. O velório, a decomposição, essas coisas todas. Jário, a gente vê que o Fabiano, inclusive, ele fala isso, que está muito deprimido. E o Marcelo Rios tenta conversar com ele, aquela coisa toda. Mas o que me chamou a atenção, Jário, que nada no velório passou desapercebido a ele. Inclusive, a hora que ele vê uma coroa escrita ao querido Fabiano, lembrança eterna do seu colega de trabalho. Jário, se eu ver uma coroa dessa, Jário, é muito complicado isso. É muito complicado. Não, que a coroa Mas não. interessante que nas entrelinhas nós podemos perceber que o Fabiano, ele ainda tinha dúvidas, né? Se desencarnou ou não, né? Sim. Ele achava que ele teve um acesso de loucura, né? E no primeiro momento ele achava que era brincadeira dos colegas também. Depois ele ficou doido e por aí vai. Isso é o despreparo, né? Isso é o despreparo. Eu acho que daqui, sei lá, não sei quanto tempo vai demorar isso, uns 2 anos, mas quando chegar às livrarias aí o nosso próximo livro, que é Posto Esperança, né? Sim. Com o espírito Marcelo Rios, é um livro que trata exatamente desses processos de desencarne, né? É interessante que o Marcelo abriu a sua série com a reencarnação, né? Sim. E foi encaminhando os assuntos e agora nos traz esse livro, né, com essa temática Porto Esperança, e nós vamos ver como que o processo de desencarne é uma coisa muito séria, né, muito profunda também, né, e um momento de grandes reflexões e até mesmo de grandes desilusões, né, muitas vezes para aqueles que partem. Né? Quer dizer, a gente já cria a expectativa aí de Posto Esperança. Né? É isso mesmo. Engraçado, Jair, é um termo inapropriado para falar, mas todos nós, pelo que eu tenho visto na literatura espírita, todos nós recebemos o auxílio na hora do desencarne. Sim. Agora, cabe a nós aceitarmos ou não, né? Mas todos nós, ninguém fica desamparado, né, Jair? A misericórdia, né? Até uma citação de Adolfo Bezerra de Menezes, né? Dr. Bezerra, né? Que ninguém fica à margem da misericórdia, né? Então, por pior que seja a pessoa, né? Nós estamos sempre amparados pela misericórdia. Isso mesmo. Né? E principalmente nesses momentos extremos, né? Isso. E a gente vê, engraçado que eu estava vendo num livro que mesmo em desencarnes coletivos é feita uma preparação no plano espiritual, Jair. Justamente. Nossa, para atender cada um daqueles que estão partindo naquele momento. Existe no livro Nas Fronteiras da Loucura, né? Através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco e com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, Manuel, ele nos conta lá a passagem de 4 jovens, né, que me parece que desencarnaram ali, sei lá, na ponte Rio-Niterói, algum lugar desses ali, e o carro desabou ali, entrou para dentro do mangue e eles morreram lá, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele conta assim que, né, uma vozinha desencarnada percebeu, né, ela
percebeu as vibrações de aflição do neto, correu, né, atraída para aquele lugar. Naquele lugar ela fez uma prece sentida. Essa prece foi captada, né, pelo posto de socorro comandado por Dr. Bezerra, e eles foram lá, não é, para acudir aqueles jovens que estavam ali fazendo o seu passamento, né? E os espíritos, então, eles tecem uma grande rede fluídica, né? E jogam ali, aonde aqueles espíritos são resgatados e levados, né, para o posto de socorro, aonde permanecem lá. E aí se desdobra toda a história, mas muito importante. Aliás, esse livro ele é muito, muito bom também, né? Nas fronteiras da loucura. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Jairo, o Marcelo Rios chama a atenção do Fabiano, porque ele fala que o Fabiano fala que tem gritado muito, chorado muito, muito, tem certas vezes enlouquecido. Aí Marcelo fala assim com ele: querido irmão, então vamos trocar isso tudo para a prece. Né? Ô, Jairo, quero pedir vocês e aos ouvintes permissão para ler a prece que o Marcelo faz junto com o Fabiano. Fique à vontade, né? Acho bonito. Ave Maria, cheia és de graça, o Senhor é contigo. Mãe Santíssima, nós estamos te implorando pelo nosso irmão Fabiano, que ele encontre a cura para os males que ora o atormentam e, albergado em teu manto de amor e luz, possa perceber todas as verdades simples e claras que o cercam, sem o devido entendimento. Mãe querida, que ele se restabeleça e passe a gozar do equilíbrio necessário para se reencontrar e harmonizar-se com os corações dos quais ainda se mantém cativo. Senhora nossa, estende sua misericórdia sobre todos nós, os viajores do caminho, alcrebantado pelo peso dos enganos e macerado pelos muitos sofrimentos, frutos de nossa incontrolável ignorância. Lindo demais, né, Nossa, Jairo? muito bonito. Ô, Jairo, uma outra coisa, mudando de assunto. Mudando de assunto. Mudando de assunto. Você sabe que o meu livro preferido é o Digna Estrela, Digna né? Estrela, Que está sendo feito um novo projeto gráfico. Isso, né? E nesse livro, Digna Estrela, Jairo, diante dos absurdos que nós temos feito, né, aqui na Terra, é levado um relatório para Jesus. Justamente. Não é? É verdade. Aí a única que levanta a mão para nos defender é Maria Santíssima. Maria Santíssima. Então, e justamente, já naquele momento ali, mostra a transição que nós estamos passando. Justamente. Né? Esse momento de transição e Maria intercedendo por nós. De uma forma bonita, né? Numa historinha simples. Nossa, é muito lúdico. É muito bacana mesmo. Os ouvintes, por favor, tenham o interesse, a curiosidade de ler esse livro. Digna Estrela. Eu acho que o Digna Estrela deveria ser lido por todas as evangelizadoras. Sim. Né? Porque ela produz histórias que você pode levar, inclusive, para a evangelização. Né? Sim. Ô, Jair, mas ele não é um livro somente para esse público. Não. Muito mais pelo contrário. Nossa, mãe, eu sou encantada com esse livro. Ele é um livro, assim, realmente de um peso muito grande, né? De muita sabedoria. E contado através de histórias lúdicas. Sim. Que faz renascer em nós, já, aquela criança que nós temos dentro de nós. Eu acho que isso é o mais importante. A Sheila foi muito feliz nesse livro. Sheila é um espírito diferenciado, né? É um dos espíritos. Porque ela fala para aquela criança que está adormecida em nós, não é? Eu acho isso super fantástico. Ela é um espírito diferenciado. Eu acho que os trabalhos, né, que a gente tem feito com Sheila são trabalhos que, nossa, às vezes eu paro depois de psicografar, leio, releio, torno a ler, torno a reler, né, porque produzem um aprendizado muito grande. É isso mesmo. O Marcelo fala com o Fabiano para procurar a coordenação do acolhimento fraterno, que funciona em uma das praças principais lá de onde eles estavam, a Praça do Amor Divino.
Observe a fila e ouça com carinho os conselhos de seus acolhedores e procure entender-lhes em todas as suas instruções e solicitações. Interessante esse acolhimento fraterno, né, Jair? Justamente. Mas esse acolhimento fraterno é o que nós temos falado aqui várias vezes, né? Desde o nosso trabalho com o Reencarnação Divina Bênção, né? Sempre estamos repetindo aqui a importância das casas espíritas aprimorarem o seu trabalho de atendimento fraterno, né? Porque hoje há uma gama cada vez maior de corações macerados, né? Corações em franca dificuldade. E tem que ter na casa espírita pessoas que tenham capacidade, que sejam, né, preparadas para o diálogo com essas pessoas, né? E muitas vezes é um diálogo que vai se estender, né, por várias reuniões, por vários tempos, né? Mas quando a pessoa se sente acolhida dentro da casa espírita, não é? Ela tem uma outra visão da doutrina espírita, né? Sim. As pessoas não podem entrar e sair anônimas dentro da casa espírita. Realmente. Não é? Uhum. Há de se ter um esforço muito grande nesse atendimento fraterno, e isso a gente vê que tem sido um esforço muito grande dos órgãos de unificação, né? Eu sempre, às vezes, acompanho as notícias do Movimento Espírita de São Paulo, às vezes do Rio de Janeiro, da própria Minas Gerais, e às vezes acompanho as notícias mostrando o esforço da nossa Federação Espírita Brasileira, e a gente vê com muita alegria que há um esforço das nossas federativas, dos órgãos que compõem os processos de unificação, né? Há esse esforço de levar à casa espírita uma conscientização maior sobre a questão do atendimento fraterno, né? Porque casa espírita não é só produzir mediunidade ou produzir isso e aquilo. Casa espírita é também para atender fraternalmente todos aqueles que buscam, né, os seus préstimos, né? Isso. É interessante isso que você está dizendo, Jair, porque as pessoas que chegam pela primeira vez na casa espírita, se elas não encontram um acolhimento, elas ficam ali sem saber o que está acontecendo, Justamente. né? E a maioria que vai ali vai em busca de algo. Justo. E se não tem alguém para ir ali conversar, né, saber dos anseios daquela pessoa que chega na casa espírita, provavelmente ela não vai querer voltar. Justamente. Né? E quando você vai a qualquer lugar, se você entra numa loja, né, e os vendedores te dão atenção, né, demonstrando a sua importância ali como consumidor, você tem uma outra visão daquela loja, não é? Assim você chega num colégio, num cursinho, aqui ou ali, né? É muito importante você se sentir acolhido, né? E esse é o diferencial da casa espírita. Aliás, eu digo que o atendimento fraterno, ele hoje é o cartão de visitas da casa espírita. Sim, não é? Isso mesmo. Essa capacidade de acolher, de fazer a pessoa se sentir vista e amada, né? Isso mesmo. Uma pessoa que chega na casa espírita sem nunca ter tido um contato antes e depois é chamado para tomar passe, você vai falar, o que é isso? Justamente. Tem que ter essas informações Tem que também, ter essas né? informações. É um leque amplo, né? Esse atendimento, ele funciona amplo. E você vê que aonde funciona esse atendimento é numa praça, né? Sim. Então, essa praça, né? Ou seja, a praça é sempre um lugar público, né? Sim. Ela é sempre um lugar aberto, onde todos podem afluir, né? E qual que é o nome da praça? Amor divino. Amor divino, não é? Quer dizer, esse espaço democrático, esse espaço aberto, aonde as pessoas, né, sem restrições podem ir, é o espaço do amor divino, não é? Sim.
É isso mesmo. Não é? Isso É mesmo. o espaço do amor divino. A gente vê que as coisas são muito bem colocadas. Já o Marcelo Rios, né, já se despedindo do Fabiano, lhe presenteia com o livro Fonte Viva. Uhum. Né, fala sobre o Emmanuel e engraçado que o Fabiano, ele fala que sempre foi católico, mas nunca, quase nunca foi numa missa, ou não participou, né? Era católico por título. Isso. E uma vez a secretária dele o presenteou também com esse livro. Com esse mesmo livro. Né? Mas ele fala que nunca nem abriu o livro. Justamente. E ele fala aí que quando ele voltar, né? Ativa, né? Ele vai pegar o livro dele lá na gaveta. Ô, Jário, Jário, eu acredito que cada espírita deve conhecer esse livro, né? Fonte Viva. Né? Mas é uma coleção linda, né? Toda a coleção. Mas o Fonte Viva é espetacular. É um livro diferenciado também, né? É um livro de cabeceira mesmo. Né? Nós temos o Fonte Viva, o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Agenda Cristã, né? Esse é o Pentateuco Evangélico de Emmanuel, não é? Esses livros, esses 5 livros, eles são maravilhosos. E em cada livro desse, Emmanuel vai fazer um tipo de abordagem, né? Dentro dos versículos do Evangelho. Né? Então, em determinado livro, ele pega mais a João, no outro ele pega mais a Lucas, né? E assim ele vai revezando nesses livros, né? E nos presenteando com grandes pérolas, né? Dentro desse Pentateuco, que deve ser livro de cabeceira de todos nós. É isso mesmo. Ô, Jairo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Caros ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. E lá também vocês terão informação sobre o 10º Encontro Amigos da Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. Quero lembrar aos ouvintes do site também da Editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. Para quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Lá vocês verão o nosso lançamento, o livro A Caravana da Luz, pelo espírito de Joseph Kleber e também pela mediunidade da Angelina, mesmo que escreveu Quilombo, Calabouços de Almas. O livro está muito bonito, são histórias de um teor também sobre mediunidade, mas com um teor muito positivo. Vale a pena vocês conhecerem o livro. E também não deixarem de adquirir o livro Digna Estrela. Assim que tiver no mercado, eu passo para vocês aqui na rádio. Mas anotem esse nome, Digna Estrela. Ele vai estar em venda lá no 10º Encontro Amigos da Boa Nova. É muito bom, gente, o livro. O Espírito Sheila foi de uma felicidade imensa ao passar essa história para todos nós. O telefone da Editora Itapuã é 31 DDD 3357-6550. Ô, Jário, o Fabiano, ele agradece o livro e fala, igual você disse, que vai, assim que voltar, vai ler. Vai ler o livro. Aí ele pergunta para o Marcelo. Eu falo que esse Marcelo é um diplomata já. Esse Marcelo é um diplomata. O Fabiano pergunta, você é espírita? Marcelo, sou espírito. E ele não percebe, né? Pô, o cara não sabe que tá morto. Ele não percebe. O cara não sabe que já saiu desta, né? Isso, E vai logo de casa assim, não, eu sou espírito. Não, eu sou um espírito aqui morto. Morto, verdade, Ele falou que sou espírito. Sou espírito. É muito interessante essa colocação. É interessante isso aí, porque cada um ouve aquilo que quer, né? Ouve aquilo que... Ô, Jarito, mas tem uma outra coisa. Faz o entendimento que quer. Eu vou, né, do que é ouvido. Há uns tempos atrás, eu fui com uma amiga minha
E fomos, assim, uns 3 amigos, e porque uma médica oncologista queria conversar com ela, né, sobre o marido, e falou, olha, se você tiver algum amigo de confiança, pessoas assim, você traga também para a gente conversar, porque era uma notícia finalística, né? Então, nós chegamos lá, a médica nos recebeu muito bem, assentamos, e a médica falou com ela assim, falou, olha, dona fulana, o que nós queremos comunicar à senhora é que o marido da senhora, ele está, né, num processo terminal, sabe? Quer dizer, processo terminal a gente entende, né? E ela olhou para a médica assim e ainda deu um sorrisinho, sabe? Ah, pois é, né? E não sei o quê, assim, sabe? Sim, sim. Pois é, faltou que falar assim, que ótimo, não, entendeu? Assim, pois é mesmo e tudo. Então, eu que estava de fora, né? E a gente tem essa experiência nas áreas psi, né? Eu falei, gente, vou reforçar essa questão com a médica, né? Até para facilitar as coisas. Eu falei assim, doutora, terminal? Mas eu não estava perguntando para mim, eu estava perguntando para outra pessoa. E a médica entendeu e ela disse assim, terminalíssimo. Você acredita Nossa, que só ela terminalíssimo é triste já. Você acredita que ela não percebeu? Mas ela não queria ouvir isso, né, Jai? Será que é isso? Não, era aquilo que ela não queria ouvir, né? Ela não percebeu. Sim. E eles saímos dali, fomos conversar com o paciente, né? Aonde foi abordado isso com ele, né? E você acredita que ele não registrou isso também? Que doido! Assim, essa foi uma das maiores experiências que eu vivi, né? Que eu entendi muito aquilo que Jesus coloca assim, né? Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouça. Porque tem ouvidos que não são de ouvir. Né? Ou seja, dentro desse processo da seletividade, nós vamos ver que as pessoas ouvem o que querem. Né? Você fala com o menino assim, não pode chupar o pirulito. 2 minutos depois ele está com o pirulito na boca. É isso mesmo. Não é? É questão de seletividade, ele não escutou aquilo. Porque não interessava a ele. Ô, Jairo, você me fez lembrar de um fato que me contaram, que isso tem martelado minha cabeça. Né? A gente ouve e vê aquilo que quer. Porque me contaram que quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, os silvícolas estavam na praia. Sei. Mas que os silvícolas não viam as caravelas chegando. Que só quando estava muito perto que eles viram. Eu achei isso muito interessante, porque estava no campo visual dos silvícolas, mas eles não viam. Mas isso é perfeitamente possível, né? Porque aquelas caravelas não faziam parte do mundo deles, né? Sim. Não fazia parte do mundo deles. Por isso, quando eu falo de Emmanuel, né? Quando eu falo de Emmanuel, eu gosto muito de dizer assim, que Emmanuel é um espírito tão à frente de todos nós, que ele trabalha as áreas do impensado. Né? Por isso, você lê Emmanuel, e a cada leitura você capta um ponto novo. Embora, desde a primeira leitura, aquilo já estivesse ali. Você entendeu? Sim. Não é? Por quê? Porque até para nós pensarmos alguma coisa, nós precisamos de maturidade espiritual. Entende a questão? Né? Cada um vai ouvir, cada um vai ler, cada um vai perceber dentro da sua maturidade espiritual. Né? Por isso que dentro do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer assim, ninguém avança de improviso, além do ciclo da própria evolução. Né? Ou seja, não existe improvisos. Por isso que a gente discute muito essa questão de autoajuda. Entende? Né? Porque se autoajuda resolvesse problemas, o mundo não tinha problemas. Porque hoje você vai nas livrarias, existem às vezes 2, 3 sessões só de livros de autoajuda, não é? Mas, no entanto, as pessoas não estão preparadas ainda para receber aquilo. Isso mesmo. E a questão não é
Você não pode forçar ninguém a esse amadurecimento, né? A gente vê, por exemplo, você tem uma banana amadurecida normalmente e uma banana amadurecida à força, né? A que foi amadurecida à força não tem o mesmo gosto, não é? Uhum. É questão natural, primária. Ô, Jário, mas essa questão das caravelas e dos silvícolas, Jário, isso aí é matéria para pensar, né? É verdade, mas vamos colocar o seguinte, até para nós nos atentarmos. Quantas vezes nós vemos coisas durante o dia e não enxergamos? Não é? Por quê? Não está dentro do campo de nosso amadurecimento visual ainda. Ô, Jário, acontece um fato interessante com o nosso cérebro, porque eu já vi isso acontecer várias vezes dentro de ônibus. Você entra dentro do ônibus e passa, você vê as pessoas que estão ali dentro, mas você não consegue visualizar uma pessoa conhecida. Uhum. Aí depois que a pessoa está descendo do ônibus, é que você, puxa vida, ela estava ali o tempo todo. Tá? E puxa vida, aconteceu o outro dia, poxa, Sônia, você passou perto de mim, nem me cumprimentou. Uhum. Mas realmente, eu a vi, mas não vi. Isso. É interessante isso, né? É porque até que dá aquele clique, né? E muitas vezes você estava num processo de mentação em áreas completamente diferentes. Uhum. Porque às vezes você coloca o corpo dentro do ônibus, né? Ou coloca o corpo dentro do metrô, não é? E às vezes o corpo está ali, mas você não está ali, entende? Entendo. Né? A sua mente, muitas vezes, já chegou em casa há muito tempo. Ou não é? É isso mesmo. Você está dentro do ônibus, está doido para chegar em casa, tomar um banho, isso, conversar, falar, blá, blá, e o corpo está dentro do ônibus, mas você já chegou em casa. É isso mesmo. Não é? Jário, o interessante é a reflexão que o Marcelo faz sobre a questão do livro Fonte Viva e o Fabiano ter ganho esse livro. Ele fala, no decorrer de sua vida, havia ganhado um verdadeiro tesouro, que, se houvesse apropriado dos seus grandes ensinamentos, poderia ter evitado todo esse rio de sofrimento que ora vivido. Uhum. Mas de que vale as pérolas nas mãos dos insensíveis? Justamente. Vamos voltar a isso aqui, mas é só porque o nosso amigo Palminha, presente aqui entre nós, nos fez uma observação que eu acho importante de trazê-la também aos nossos ouvintes, né? Quando ele disse assim, né, que esse também é um dos grandes problemas, né, em nossas reuniões mediúnicas. Sim. Né? O médium, fisicamente, ele está dentro da reunião, não é? Sim. Mas muitas vezes aquele espírito ele está divagando em várias outras situações, né? E não há ali, então, a mínima possibilidade dele ser um servidor útil. Sim. Né? Porque ele não está presente. Fisicamente, o corpo está ali. Né? Mas ele não está presente. E é uma observação interessante para todos nós. Sim. Né? É isso mesmo. Mas essa questão do Fabiano aí, ela é muito importante. Perdeu uma grande oportunidade de ter preparado o seu desencarne, né? Justamente. Uma simples página, Jário. Justamente. Uma simples página do livro Fonte Viva, que pode ser que não tenha nada a ver com a situação dele de desencarne. Isso. Mas uma simples página que ele tivesse lido faria diferença. Né? Né? Muita diferença, né? Muita diferença. E muito provavelmente, né, o desencarne dele já estava em curso, não é? Vamos dizer, já está planejado para uns tempos à frente e, às vezes, até por orientação do próprio protetor dele, da misericórdia divina, né, fizeram esse livro chegar às mãos dele. Sim. Né? Aí também entra a questão do livre-arbítrio, né? A misericórdia, ela nos atende. Isso. Agora, você ser atendido é uma opção sua. Isso mesmo. Né? O Marcelo fala isso aqui, no outro parágrafo. A misericórdia sempre nos busca por caminhos insondáveis, nas entrelinhas de nossas vidas, no sentido preventivo, com o objetivo de estancar dores futuras e de melhorar nosso encaminhar diante dos desafios por vindouro. Pena que, em nossa ignorância, não nos permitimos perceber todo o caudal de bênção que verte a nosso favor. Jário, interessante essa. Muito interessante, porque
hora nenhuma de nossas vidas nós somos desamparados, Jair. Justamente. Né? Mas é a questão do livre-arbítrio. Eu quero esse amparo? Ou quero passar por todos os É uma opção do ser, né? É uma opção do ser. Nesse livro, Por Entre as Sombras, né? Nós vemos o desenrolar daquela caravana assistindo ali aquelas várias regiões, né? Sim. Passando por aqui, passando por ali, né? E aproximando de um, aproximando de outro, né? Quer dizer, servindo, mas muitos ficavam à margem, Sim. né? Ficavam à margem e eram respeitados, né? Por quê? Receber ou não é uma opção pessoal. Né? É isso mesmo. Ninguém pode forçar ninguém a querer nada. É isso mesmo. Né? E aqui entra um outro fator, Jairo, que nós já falamos aqui em outras oportunidades, mas que vale a pena relembrar. Os pensamentos circulares, que eu falo que Joseph Gleber sempre chamava a nossa atenção e do pessoal que ia conversar com ele sobre isso, esses pensamentos circulares. E Bezerra de Menezes, recentemente eu vi um livro onde Bezerra de Menezes também fala isso. Esses pensamentos circulares, toda em nossa visão, toda nossa percepção de tudo, porque nós estamos somente com o nosso pensamento somente em círculo. E isso, além de fazer de nós grandes egoístas, né? Porque nós vivemos só aquilo que queremos viver. Justamente. Né? E no futuro pode vir até uma depressão, né? Transformar esses pensamentos circulares em depressão. Porque o pensamento circular, em geral, ele gira em torno de um ponto de preocupação ou de um ponto de interesses, né? Sim. Quer dizer, à medida que ele se fixa num ponto de preocupação ou num ponto de interesses, basicamente, você vai ter muita dificuldade em se desligar dali. Né? E, além do mais, essa circularidade ela é perigosa, principalmente na situação em que o fluxo do pensamento ele retoma o centro, né? Ou seja, você vai pensando, mas sempre cada vez mais próxima do centro, onde gravita aquela preocupação ou aquele interesse. Entendi. Né? E aí, isso, no mundo espiritual, muitas vezes nós lemos sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda é um espírito expert em falar sobre isso, né? O monoideísmo. Isso. Né? O monoideísmo, porque dentro desse monoideísmo, né, as pessoas elas ficam ali e passam séculos, né, sem perceber que estão passando. Ô, Jair, e o mais grave é a pessoa desencarnar dessa mesma forma. Sim, né? Sim. Desencarnar com esses mesmos pensamentos, isso vai trazer seríssimos transtornos. Justo. Né? E isso aí, além de trazer um grande transtorno ao desencarnante, vai trazer no futuro um grande transtorno ao reencarnante. Né? Como assim, senhor? Como assim? Porque ele vai desencarnar nessa monoideia. Isso. Né? No mundo espiritual, ele vai permanecer nessa monoideia. Sim. Não é? Agora, vai chegar um ponto que ele vai ser guindado novamente a reencarnações. Não é? E ele, nesse processo reencarnatório, ele vem dentro também dessa monoideia. Né? Se ele está dentro dessa monoideia, ele vai ter dificuldades até mesmo para plasmar o próprio corpo. Isso. Não é? E daí vamos ver, por exemplo, doenças aí pertinazes, né? Que muitas vezes são frutos dessa monoideização. Sim. Não é? Porque o espírito, né, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que o espírito reencarnante impressiona a chapa fetal, não é? Ou seja, o espírito reencarnante, ele retransmite a chapa fetal, ou seja, ali ao zigoto, né? As suas impressões, modelando, né, esse novo corpo. Ora, se o modelador está preso em outras áreas do pensamento, né, como que ele vai exercer uma modelagem positiva? Isso mesmo. Não é? Jair, voltando aqui nos diálogos fraternos, a gente vê que esse encontro com Marcelo e Fabiano
Olha só o resultado. O Marcelo nos conta que ele estava renovado em suas forças. São os efeitos prodigiosos das bênçãos de uma escuta fraterna e amiga, acrescido da oração que sempre revigora as forças e nos faz aproximarmos mais de Deus. Interessante essa colocação do Marcelo, Jair, porque aquela pessoa que está ali no centro espírita, nessa tarefa, né, ela pode estar evitando situações super constrangedoras para aquela pessoa que está ali conversando. Sim. Porque o interessante é que o Fabiano fala que ele fala que já estava pensando em suicídio. Né? Ele, depois de desencarnado, ele estava pensando em suicídio. E com essa conversa com o Marcelo, poucos minutos que o Marcelo deu atenção a ele, mas levou para ele uma outra visão, uma outra oportunidade de vida, né? E isso fez a diferença, né, para esse Fabiano. E isso, num curto espaço de tempo, e com as palavras certas, o Marcelo conseguiu mudar o pensamento ali do Fabiano, né? Justamente. Essa é a importância do acolhimento, né? Sim. Essa é a importância do acolhimento. Ninguém passa pelas nossas vidas desapercebidamente. Sim. Ou sem motivos, né? Tudo que nos chega, seja coisas, pessoas ou circunstâncias, tem uma razão de ser, não é? Por isso que nós temos que aprender a lidar com coisas, pessoas ou circunstâncias de uma forma equilibrada, não é? E de uma forma positiva, porque tudo nos traz, não é? Pontos de reflexão e tudo nos leva cargas magnéticas, né? Então nós estamos a todo momento nesse intercâmbio. É isso mesmo. Queridos ouvintes, terminamos aqui mais um programa Perante a Eternidade. E voltamos na próxima quinta-feira com mais bate-papo com vocês. Um grande abraço, que Jesus os abençoe. Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos.